Leitura de julho do projeto Português é Bom, com a letra U, Uma Casa na Escuridão, de José Luís Peixoto. Foi mais uma leitura de um autor português, neste projeto Português é Bom. No mês de julho era a letra U. Eu coloco depois os links do projeto e as leituras que já fiz na descrição deste vídeo, se ainda não estão familiarizados com este projeto. Foi a primeira vez que aconteceu ler duas obras do mesmo autor e fui outra vez para o José Luís Peixoto. E desta vez Uma Casa na Escuridão, um livro que se revelou muito diferente do que eu já tinha lido, que foi Galveias, o primeiro romance de José Luís Peixoto. Esta leitura foi uma leitura conjunta com as minhas amigas leitoras São e Susana, e deixem-me já dizer-lhes que se não fosse uma leitura conjunta, eu talvez não teria chegado ao fim deste livro. Foi um livro que me custou bastante a ler, mas eu já vou explicar porquê. Por isso agradeço à Susana e agradeço à Ação. O facto de termos lido esta obra em conjunto foi para mim o melhor da leitura. As nossas discussões ao domingo à tarde foi para mim o melhor da leitura, não tanto a história em si, mas já vamos lá. Então, este livro, e nós já sabíamos para o que íamos, já sabíamos que era um livro difícil, que era o livro mais negro do José Luís Peixoto, e foi um livro que foi publicado pela Quetzal em 2002. É uma história muito peculiar, que centra a sua narrativa num pequeno círculo familiar. Não se sabe nem onde, nem quando. Sabe-se que a casa é uma casa afastada da cidade ou afastada da vila, e quando também não se sabe, apesar de haverem umas invasões, apesar de haverem escravos na história, mas pronto, nunca nos é dito onde e quando é que se passa. Tudo fica assim um bocadinho no ar. O livro ganha muito, na minha opinião, ganha muito pela escrita, mas perde pela história que é contada, e já passo a explicar. A escrita não é uma escrita difícil, mas pode ser uma escrita estranha. É muito poética, apesar de ser uma narrativa, uma prosa, é muito poética, utiliza muitas figuras de estilo, utiliza muitos simbolismos, muitos exageros também, repetições. Por isso utiliza, não é uma escrita linear, utiliza muitos efeitos, muitas figuras de estilo. E a história é bastante descritiva. É a história de uma família, contada na primeira pessoa pelo filho, que é um escritor, e depois de vários incidentes que acontecem a esta família, e com todas as outras personagens que se vão, acaba por ser a família, e aquela casa acaba por ser um cenário onde muita coisa se passa, onde toda a história se resolve e à volta daquela casa. Mas é, para mim, na minha opinião, uma história demasiado descritiva, e descritiva no sentido em que as coisas que acontecem são totalmente descritas, parece que não deixa nenhum espaço para a imaginação do leitor, e quando as coisas não são boas eu prefiro que deixe algum espaço para a imaginação, porque depois nós podemos fazer o que quisermos com a nossa imaginação, mas não, ali é cru, temos que ler o que está ali e temos que aceitar o que nos é dito, o que nos é descrito. No melhor sentido, esta história pode ser descrita como uma história triste, no melhor sentido,
porque a partir daí é tudo pior. Houve muita gente que me descreveu: esse livro é muito belo, é uma beleza, esse livro é uma beleza, mas eu não consigo tirar beleza na desgraça, na infelicidade, na violência. Não consigo, por isso para mim não se tornou uma história bela, para mim tornou-se uma história cruel, uma história grotesca, chega a ser macabra as descrições do autor, com elementos muito negativos, e que se apresenta de uma forma muito crua para o autor. Eu que não gosto desse tipo de histórias, para mim chocou-me, houve partes que me chocaram um bocado. As descrições, como eu já disse, são demasiado cruas, não havia necessidade de... Há muitas coisas que são mencionadas que não havia necessidade. Pode ter sido a intenção do autor chocar o leitor, pode ter sido também uma escolha, todos estes elementos negativos, todos estes elementos cruéis, mas pronto, não é com certeza um livro para mim, e não é um livro que funcione para mim, que eu acabo de ler, que traga alguma coisa de novo, que me traga alguma coisa de novo, que eu fique contente por ter lido este livro, ou porque tenha tirado alguma coisa deste livro, não. Por isso, para mim, este livro, dou-lhe 3 estrelas pela escrita, que é uma escrita que eu gosto da maneira de escrever do José Luís Peixoto, apesar de gosto das palavras, mas não gosto do que as palavras me dizem neste livro. De qualquer maneira, é um livro que eu aconselho a lerem, nem que seja pelo desafio. Para mim foi um desafio ler este livro, e agradeço mais uma vez às minhas colegas de leitura, desta leitura conjunta, à Ação e à Susana. A Ação é uma leitora que tem sempre muita esperança em coisas melhores, mas nós, conforme íamos avançando no livro, a história ia-se afundando, e não havia grande esperança, até que chegámos ao fim e ela já estava um bocadinho resignada. A Susana é a tal leitora que vê a beleza e vê muita coisa bela no meio nesta desgraça. E eu muitas vezes dizia que se eu não estivesse a ler com elas, esses pormenores os pormenores que tinha lido não teriam significado nada para mim, porque eu, pela desgraça toda e pela violência toda e pela crueza toda do livro, eu nem prestaria atenção aos pequenos pormenores mais belos ou mais interessantes do livro. Por isso agradeço às minhas 2 co-leitoras por termos lido este livro. Foi uma experiência muito boa, foi a melhor experiência que eu tirei deste livro, e espero que possamos ler mais livros em conjunto, porque foi uma experiência muito positiva. Sobre este livro, digam-me se já leram ou não, o que é que já leram de José Luís Peixoto. Sei que houve muita gente, e tive também a ver as votações deste livro na página do Goodreads, e temos muitas com 5 estrelas e muitas com 1 estrela, por isso é um livro que não agrada a gregos e a troianos, mas é um livro interessante, é um livro que eu aconselho de ler, e é um livro português que neste projeto é o que se quer, é que se leia em português e que se leiam autores portugueses. Deixem-me a vossa opinião nos comentários do vídeo. E se me quiserem aconselhar mais alguma coisa do José Luís Peixoto, diferente deste Uma Casa na Escuridão, eu agradeço, porque quero ler mais sobre este autor. Até à próxima, obrigado, boas leituras.